Ian, o que foi que te levou a fazer a sua pesquisa do mestrado? Quando é que você, ao longo da tua vida, despertou para as questões sociais e saiu do interior da Paraíba? Despertar para as questões sociais já foi um momento anterior, né? Com uns 14 anos eu já estava no movimento estudantil secundarista e desde então isso já foi algo que ficou um pouco dentro da minha vida. Depois fui para a militância, quando eu fui para João Pessoa fui para cursar a graduação. Quando eu estava cursando a graduação, o tema da justiça e transição surgiu, mas eu sempre me interessei muito por estudar o período da ditadura. Era algo que me causava alguma ideia de que precisávamos entender melhor aquele período. E quando estava na graduação, fui para um congresso que estavam presentes alguns dos membros da Corte Interamericana de Direitos Humanos e eles falaram sobre justiça de transição. Era um tema que estava latente no Brasil e comecei a fazer uma pesquisa a convite da minha orientadora do TCC, do Direito, para integrar a Comissão Estadual da Verdade, então do Estado da Paraíba, né? E a partir daí eu comecei a fazer a pesquisa nesse sentido. Me interessar por camponês, me interessar por entender melhor a justiça da transição. É basicamente isso. Oi, Ian, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Deodato? Obrigado pelo convite e por estar aqui hoje para a gente conversar. Eu que agradeço a sua disponibilidade, agradeço a sua gentileza em se colocar à disposição para dialogar com a academia e com a sociedade. Eu queria te perguntar, inicialmente, como você falou na prosa prévia que você está fazendo doutorado na USP e você é um paraibano, eu gostaria que você falasse se você encontrou algum tipo de preconceito paraibano chegando aí na Bela Vista, eu acho que é onde você mora, para fazer doutorado na USP. Você encontrou algum tipo de preconceito? Sim, preconceito sempre tem. Primeiro, a generalização, né? De dizer assim, o nordestino, como se o Nordeste fosse uma coisa só, né? Homogênea. Ah, esse teu sotaque é do Nordeste. Só o Nordeste tem vários sotaques. Só no meu estado, Paraíba, você já encontra uma diferença gigantesca de linguagem do interior, de onde eu vim, para o litoral, né? A segunda é de achar, de ter um espanto, assim, as pessoas se espantarem. Eu entendo que pelo contexto do Brasil também, né? Não são muitas pessoas que chegam na universidade, mas um espanto gigantesco de ver uma pessoa da Paraíba que está aqui em São Paulo fazendo um doutorado, como se isso fosse uma coisa impossível, né? E assim, ficavam muito espantados. Nossa, você deve ser muito inteligente, como se isso fosse algo anormal e impossível. E claro que isso mescla a realidade brasileira, mas também essa percepção de os baianos estão na USP, né? Ok. Eu costumo chamar de preconceito e miopia geográfica, desconhecimento da nossa própria realidade. O Brasil não é só Sudeste, não é só Sul, o Brasil é Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Nós somos o Brasil. E, infelizmente, ainda existe esse tipo de preconceito. Me fala uma coisa, na prosa prévia, que eu sempre faço, já falei dessa prosa prévia, muitos ficam me perguntando o que é essa prosa prévia? É um bate-papo, é uma troca de ideia, onde eu e o meu entrevistado a gente fica conversando um pouquinho, eu faço algumas perguntas e vou ajustando o som, a imagem, na medida do possível. E eu faço algumas perguntas que depois eu posso inserir ou não aí na parte que a gente vai gravando. E você fez um comentário quando eu te perguntei se você gostava da filosofia medieval. Você que está nos assistindo, o Ian ele é formado em Direito, tem mestrado em Ciências Humanas, Em direitos humanos. em Direitos Humanos, está fazendo doutorado na USP em Humanidades. Então, eu perguntei para ele, ele falou que fez um pouquinho, acho que alguns anos de filosofia, e ele falou que gostava também de filosofia medieval. Eu fiz uma provocação para ele, e ele nem percebeu, viu, Ian, que foi uma provocação, quando eu comentei que nem sempre
a filosofia contemporânea gosta de dialogar com a medieval. E ele me deu uma resposta que eu achei fantástica. Por favor, Ian, repete para mim o que você falou quando eu fiz a pequena provocação. Eu estava comentando assim com o Deodato que eu acredito que isso é mais um erro ou uma grande imaginação que existe enquanto filosofia contemporânea, por ela estar muito fincada com a mudança, claro, a gente está passando por uma mudança gigantesca, depois da virada linguística vão acontecer muitas outras coisas na filosofia, mas a filosofia ela tem um diálogo com a tradição que é inerente ao próprio filosofar. As questões filosóficas elas têm uma história e não tem como apagar o período medieval. E claro que também esse preconceito vem muito preconceito com a famosa Idade Média, o período medieval, inquisições, esse imaginário de que aquilo ali foi tudo um grande período obscuro, quando não foi. Ali foi um período de transformação gigantesco, um período de produção muito grande, né? E que, assim, com a modernidade, a gente viu que os modernos, eles queriam fazer um certo tipo de tábua rasa, queriam quebrar com a tradição, e a gente viu essa quebra em algumas vezes, mas a filosofia sempre se remota às suas origens. Então, a origem clássica, a origem medieval, né? A reformulação, o neoplatonismo, as novas formulações sobre Aristóteles, a lógica ganhou muito nesse período, né? Então, é impossível você que ama a filosofia ou que estuda a filosofia querer negar um período tão importante, né? Todos os períodos são importantes. A história da filosofia é importante para o filósofo, né? Você não tem como se apropriar dos conceitos ou da própria historicidade da filosofia se você quer deixar uma parte dela, né? Uma parte importante dela obscurecida. E Santo Agostinho está citado aí em vários autores contemporâneos, o citam e o citam elogiosamente, né? Ok, legal. Ian, me fala uma coisa. Eu fiz uma outra provocação. Eu gostei que você tem uma serenidade que me agrada. E, na verdade, não eram provocações. São, assim, as prosas que eu gosto de ter com os amigos. Eu perguntei para você se você, enquanto pesquisador, graduado em Direito, se debruçou sobre as pesquisas cujo objeto está ligado aos direitos humanos. Eu perguntei se você conseguiu se manter ou manter um distanciamento, um estranhamento com relação ao objeto da tua pesquisa para não contaminar com o teu querer, a tua vontade, a tua visão de mundo, a tua pesquisa. E você falou que ia me surpreender com a resposta. Estou pronto para ser surpreendido. É que eu acho que essa pergunta, primeiro, ela é uma pegadinha. Ela parte de uma ideia, de um método científico de isenção, né? Que é um método que foi criado realmente na modernidade, que queriam criar uma ciência extremamente rígida, com um método rigoroso, onde havia um distanciamento, onde você saía de si para pensar. Eu pergunto, existe essa possibilidade de você sair de si, de você tirar toda a construção da sua vida e toda a construção do seu conhecimento para pensar um objeto? Quando você manter o estranhamento é possível. Eu acredito que manter o estranhamento, na verdade, é o que acontece, porque tem uma questão básica que é a alteridade. A não ser que eu estivesse pesquisando a mim mesmo, eu estivesse fazendo uma dissertação, uma pesquisa sobre a minha própria pessoa, e mesmo assim talvez eu pudesse me estranhar comigo mesmo. Quando a gente faz análise, a gente se estranha ao todo tempo, né? Esse estranho familiar, que somos nós e que são os outros, né? Então, essa pergunta, para mim, ela é uma pegadinha que se colocou, inclusive, por exemplo, para o jornalismo. O que é um jornalismo isento? O que é isenção, gente? Como é que pode isenção? Nosso corpo é construído a partir de certa narrativa, a partir de certa trajetória, e essa trajetória vai sim estar atrelada ao nosso olhar sobre a pesquisa, sobre os sujeitos da pesquisa, sobre a relação que a gente tem com essa pesquisa, sobre a relação que a gente tem com a teoria, né? Então, assim, um brasileiro lendo, por exemplo, Butler, vou citar uma autora que eu estou estudando agora, vai ler ela e vai dizer, ok, você está limitada à sua realidade americana, mas aqui é um pouco diferente. Aqui é mais embaixo o buraco, que a gente tem um histórico de heranças malditas muito grande e de pouca conscientização sobre eles. Então, eu, quando vou com relação, por exemplo, aos camponeses, eles têm uma realidade totalmente diferente da minha, né? Eles têm uma realidade rural, eu sou urbano. Quando eu chego lá, já rola um certo choque, não no sentido de haver uma antipatia, pelo contrário, eles são sempre muito receptivos, sempre eram muito receptivos, mas de saber que existia um background diferente. E mesmo assim, saber também que poderia ser um aliado, ou poderia ser uma pessoa que estava ali para contribuir. Então, assim, não existe pesquisa isenta. Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa de isenção, distanciamento. Isso aí foi uma coisa que já foi desejada no passado. Hoje em dia, inclusive, a gente está
infelizmente, na questão da vivência pessoal muito forte, né? Que eu também não acho interessante, mas que tem se colocado como paradigma das pesquisas e tal. Não que eu não acho que as pessoas, os sujeitos, não devam se apropriar do conhecimento e produzir seu próprio conhecimento. Pelo contrário, eu acho isso extremamente importante para a pesquisa, tanto que a gente existe métodos de pesquisa participante, de história de vida, justamente para isso. Mas eu acho também que não pode virar um monolinguismo, né? Então, a gente tem essa questão, assim, eu acho que a isenção, quando a gente fala de isenção, eu acho que a gente usa a palavra errada. Eu gosto mais da palavra que você usou, manter um estranhamento. Porque eu acho que manter o estranhamento é essencial para um pesquisador. Porque se você já sabe de tudo, por mais que a gente faça um projeto de pesquisa e diga quais são os nossos objetivos, qual é a hipótese levantada, se a gente só confirma a hipótese, se o caminho foi extremamente minucioso e fez tudo aquilo, se a gente cumpriu exatamente aquilo que a gente tinha no projeto, a gente não fez pesquisa. A gente só validou alguma coisa que a gente queria dizer, ou algo que a gente já sabia. E pesquisa não é isso. Pesquisa é interrogar, é chegar no campo e dizer, nossa, mas é totalmente diferente do que os livros diziam, ou do que eu pensava que iria ser, ou que eu iria encontrar aqui. Então, uma pesquisa que consegue comprovar suas hipóteses ipsiliter e não encontra nada novo no caminho, para mim não foi uma pesquisa, foi uma corrida, né? Foi uma corrida para uma chegada, para uma largada. Legal, Ian. Muito bom. Fiquei feliz de você enxergar uma pegadinha que, na verdade, eu não estava nem pensando em fazer uma pegadinha, mas olha, show de bola, tá? Um posicionamento muito claro com relação à tua forma de fazer pesquisa, de enxergar a pesquisa. Eu vou te fazer uma pergunta agora, Ian. Vou pedir para você não detalhar, deixar para depois da vinheta. Só queria saber qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado. Bem, o objeto da minha pesquisa no mestrado foi entender como é que estava acontecendo a apuração dos crimes da ditadura, vou falar assim sem linguagem técnica, dos crimes da ditadura no meio rural paraibano, ou seja, com relação a camponeses. Por quê? Porque existia um movimento camponês que era opositor à ditadura e que foi perseguido por ela. Então, eu queria saber como é que foi apurado e como é que foi feita a reparação em relação a esses sujeitos. Ok. Então, eu vou chamar a vinheta, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Ok, como eu falei na abertura, antes da vinheta, estou aqui conversando com o Ian Santos sobre a pesquisa de mestrado que ele fez. Agora ele está fazendo doutorado. Ô Ian, como é que foi a transição? Fala um pouquinho sobre a transição democrática, transição democrática e justiça no Brasil. E, por gentileza, fale para mim qual foi o recorte ali de tempo que você trabalhou. Tá. Primeiro é assim, a minha pesquisa é justamente sobre isso, sobre a transição do regime autoritário, no caso, a ditadura militar, para a democracia. E eu fiz isso através na época, era digamos assim, meu aporte teórico é o que se chama dos estudos de justiça e transição. E o que é a justiça e transição? Esse é um termo cunhado por uma pesquisadora argentina, que ela está na Universidade Inglesa, que chama Ruth Tatel. Ela foi a primeira digamos assim, a pontuar isso, e ela coloca assim que essa justiça de transição aconteceu para solucionar conflitos armados, regimes autoritários ou até mesmo conflitos internos. Ela começa, na verdade, falando de uma etapa, digamos assim, uma primeira fase internacional da justiça de transição, que se deu, por exemplo, nos períodos de guerra, nos tribunais de Nuremberg, Tribunal de Tóquio, né? Então, o próprio tribunal em relação ao apartheid também é um desses, né, que se coloca como justiça de transição, mas ele teria 3 fases. Essa primeira, que foi no pós-guerra, e tanto pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, e aí não deu muito certo, tanto que a gente sabe que a Primeira Guerra Mundial culminou na Segunda Guerra Mundial. Após isso, a Segunda Guerra Mundial. A segunda fase, após o fim da Guerra Fria, ali no período final da Guerra Fria, quando estava acabando essa polarização, né, entre capitalismo e socialismo no mundo, digamos assim, que culmina, por exemplo, com as nossas ditaduras. Então, seria um período justo transicional para isso, para uma ascensão democrática no mundo, ou seja, os regimes autoritários estavam caindo no mundo inteiro e precisava-se viver uma democracia. Então, e a terceira fase seria hoje, por exemplo, esses conflitos, essas guerras em tempo de paz, estariam mais associadas ao direito humanitário, que é o direito de guerra, né?
E é, assim, é uma coisa meio estranha a gente ouvir falar, por exemplo, de um direito de guerra, que é o direito humanitário, ele tenta fazer com que as guerras tenham um mínimo de respeito à vida humana, à assistência médica, né? Impeça crimes de tortura e tudo mais. Então, é até quase um contrassenso a gente ter uma necessidade para o direito de uma coisa que suspende o direito, que é contra o direito, que é a guerra, né? Mas o Levinas falou que a guerra, ou a política é a continuação da guerra. Então, não sei se a gente acaba com a guerra nunca, né? E aí também tem com relação ao terrorismo essa terceira fase. Então, o que me importava mais seria, por exemplo, essa segunda fase, digamos assim, para quem estava saindo de regimes autoritários para regimes democráticos. E aqui no Brasil, a gente tem vários empecilhos para que isso aconteça, né? Primeiro, começamos a apurar esses crimes de forma muito tardia. Por quê? Porque quando começou a reabertura democrática, ali em 74, 75, a famosa reabertura democrática do Brasil, a gente sabe que os militares permaneceram no poder até as eleições diretas, digamos assim, né? Então, na verdade, até 88, a gente ainda tinha uma instabilidade política muito grande, né? A gente tinha essa fragilidade política no Brasil de não saber o que era que estava acontecendo muito bem. Então, nós tivemos uma sequência de eventos que apontavam para essa necessidade de uma transição. E tem outros pesquisadores que estudam casos justamente da América Latina, né, e tudo mais, principalmente autores americanos, dos quais eu tenho uma visão muito crítica em relação a eles, porque a gente sabe a participação que os Estados Unidos teve aqui, a gente sabe que esses pesquisadores são incríveis, maravilhosos, mas eles também têm uma visão estranha, porque, principalmente o caso brasileiro, e aí de vez em quando eu vou tentar fazer umas comparações com o argentino, para vocês entenderem, aqui no Brasil a gente teve assim, primeiro a gente teve a anistia, só que a lei de anistia, ela não anistiou apenas esses perseguidos políticos da ditadura. Contextualizando, vocês sabem que durante o período ditatorial, aqui no Brasil, existia uma perseguição a opositores políticos. O que é opositor político? A todo aquele que pensasse diferente, todo aquele que contestasse o Estado. O que é que aconteceu à ditadura, né? Voltando um pouquinho atrás. A gente tinha um governo de João Goulart, que era um playboy, mas que a gente sabe que tinha uma certa sensibilidade e tudo mais, que estava querendo, que era extremamente nacionalista, que tinha um projeto de desenvolvimento para o país, e tinha nesse período um burburinho muito grande com relação a reformas. A gente sabe que o país era um país subdesenvolvido, né? Tinha essa questão do subdesenvolvimento do país, né? Que era muito, muito citado no cinema, nas teorias. Você tem o Celso Furtado aí, meu conterrâneo, né? Que tem toda a sua teoria econômica do Brasil, mas que tiveram vários eventos, como, por exemplo, o que eu estudo, que é as ligas camponesas, que eram pessoas lutando por direitos, pessoas lutando para que tivesse melhores condições de trabalho, pessoas lutando para que tivesse uma reforma agrária no Brasil, e tinha essa questão das reformas. Estava-se, né, nesse período do João Goulart, estava-se querendo muitas reformas institucionais e tudo mais. E por exemplo, havia a extrema-direita do Brasil, ela tinha muito medo, e os Estados Unidos, né, aliada muito com os Estados Unidos, nesse contexto de Guerra Fria, ou seja, existia muito medo do Brasil virar um país socialista. Por quê? Porque olha o tamanho do nosso país. Nós somos, assim, centrais para a América Latina, né? Nós somos, assim, a potência, né? Em recurso natural, em poder político, em número de pessoas. Então, eles não queriam mais um país socialista. É tanto que as ligas camponesas, que no caso é esse movimento de trabalhadores rurais e camponeses que teve no Nordeste, teve no Brasil inteiro, mas que surgiu em Pernambuco, ele recebeu uma visita do presidente Kennedy, só que ele foi morto. O irmão do presidente Kennedy chegou a visitar a Sapé, prometer geradores, ele foi em vários assentamentos e tudo mais, porque eles tinham muito medo de que o Brasil se tornasse um Vietnã. Vocês sabem que a Guerra do Vietnã foi uma guerra camponesa, né? Um levante camponês no Vietnã por independência. Então, eles tinham muito medo de que acontecesse no Vietnã e que o Brasil se tornasse comunista. Enfim, aconteceu o golpe e antes do golpe um pouco, essas ligas camponesas elas estavam se formando. Mas enfim, voltando para a justiça de transição, depois eu explico melhor essa parte da minha pesquisa com relação aos camponeses. A justiça de transição, então, visa o quê? Ela visa a implementação de certos mecanismos para que um país saia de um regime autoritário de forma satisfatória a atingir um caminho para a democracia. E aí esses mecanismos são verdade, né? Justiça, reforma das instituições, apuração, a justiça, no caso, né? A apuração dos crimes. Esses são os 5... Mas, enfim, os mecanismos visam o quê? Primeiro, fazer uma apuração do que aconteceu. Ou seja, você instala uma comissão de verdade, por exemplo. E essa comissão irá apurar todos os crimes que aconteceram,
os crimes de Estado, principalmente, né? E identificar os agentes. Depois, você tem a reparação. Reparar todos aqueles que foram violados seus direitos humanos básicos, né? Então, assim, tem essa questão. Quais são os crimes principais que se analisa numa comissão de verdade? Perseguição política, desaparecimento forçado. Vocês sabem o que é o desaparecimento forçado, né? Quando uma pessoa sem processo criminal e sem alegação nenhuma, ela é retirada do convívio social e some. É uma ação policial criminosa e que você não tem notícia do paradeiro dessa pessoa, ela não responde a nenhum inquérito, ela não tem direito a nada. Você tem também, além do desaparecimento forçado, os homicídios, né? Tem uma classificação para homicídio, agora eu me esqueci. E você tem o crime de tortura, o crime de cassação de direitos políticos, enfim, esse tipo de crime ele é analisado nessa comissão de verdade, ou seja, é uma comissão que vai ouvir tanto os familiares de mortos desaparecidos, né, quanto lembrei o nome do crime de homicídio, execução sumária, que é quando também você assassina alguém, né, ou seja, o Estado assassina alguém sem que ela tenha um processo, digamos assim, minimamente nos modos da justiça. Até porque a gente sabe também que o homicídio aqui no Brasil, a pena de morte não existe, então já é um crime contra a humanidade per si, né? Então, essa primeira parte visa isso, apurar os crimes. A segunda, reparar. A terceira, a partir dessa apuração da verdade, fazer a justiça, né? E a quarta parte, que é a mais difícil, são as reformas institucionais. O que seriam as reformas institucionais? Seria rever todo o nosso quadro institucional para tirar os resquícios de ditadura. Então, rever a administração pública, rever o judiciário, rever as formas de governo, tudo que for instância pública, prédio público, tudo vai ser reformulado para que se tenha para que se atinjam instituições democráticas, né? Então, isso revisaria, por exemplo, inclusive a forma de educar as pessoas, né? Reforma na educação, reforma em tudo. E um período posterior seria a tentativa de conciliar a população, né? Essa é a última parte. Depois de apurar tudo isso, depois de haver essa verificação, reparação, reforma toda, aconteceu uma reconciliação da comunidade, porque a gente sabe que quando acontece um regime autoritário, ele não acontece sozinho. Ele acontece com o apoio da população, né? A gente está vivendo, por exemplo, um momento de polarização política, né? Entre aspas, onde a gente vê familiares brigando o tempo inteiro. Ou seja, a nossa sociedade está totalmente dividida entre dois polos, né? Dois polos únicos, que é isso que eles querem que a gente acredite. Só existem esses dois polos, onde é impossível conviver. Então, o último momento da justiça de transição seria possibilitar essa convivência novamente da população, né? A população sentir um corpo minimamente único no sentido de todo mundo ser Brasil, não de acabar com a diversidade, não é isso, pelo contrário, a diversidade deve ser mantida, mas de acabar essa polarização do eu querer matar o outro, porque a gente sabe que as ditaduras elas se estruturam pela perseguição ao inimigo interno, que é o inimigo interno, justamente esse opositor político, que é tido como alguém que não gosta do país, que é alguém que está fazendo algo muito ruim contra o país, que deve ser exterminado, não é alguém que não tem nem a possibilidade de reabilitação, como a gente pensa que seria o intuito da justiça criminal, por exemplo. Ô Ian, e como foi a história do meio rural paraibano dentro do contexto da tua pesquisa? Você fez um recorte de tempo nesse estudo ou ele atravessou passado, presente, futuro? Como é que foi isso? Tem um recorte de tempo, que é o recorte que foi adotado, por exemplo, pelas Comissões Nacionais da Verdade, de 46 a 88, só que de 46 a 88 que se estende um pouco até, na minha pesquisa, no caso, eu queria entender como foi, o que é que foi o resultado desses mecanismos. Então, eu analisava um pouco hoje. E aí, digamos assim, meu foco era com a reparação, verdade e justiça no meio rural, ou seja, com relação aos crimes cometidos contra camponeses que foram taxados como opositores políticos ou como pessoas que eram criminosas, né? Assim, porque realmente eles foram taxados de criminosos, como inimigos de Estado. Como inimigos de Estado. Mas, para falar disso, eu preciso falar um pouco, por exemplo, do contexto dessa reabertura, né? O que é que aconteceu? Porque essa justiça de transição aqui, que eu falei para vocês, é no campo ideal, né? É no campo teórico, ela deve acontecer dessa forma. Mas é claro que a realidade não cabe, né, nessas teorias muito bem formuladas. Aqui no Brasil, nós temos um dos piores
digamos assim, resultados do que seria uma transição democrática. E eu digo isso, assim, realmente pensando aqui na América Latina. Se você analisar o contexto da América Latina e comparar como é que existe um consenso na Argentina de que a ditadura era ruim, de que ninguém pode nem citar, por exemplo, algum ditador como herói, ou de falar da ditadura elogiosamente, e isso você pode olhar na internet, tem vários programas onde as pessoas foram contestar o período ditatorial, e a própria apresentadora do programa, não era nenhuma historiadora, não era ninguém, mandava se retirar automaticamente, porque existe um certo tipo de consenso na Argentina, né, digamos assim, uma hegemonia sobre essa questão da ditadura, de que foi um período ruim e que foi um período que tem que ser combatido, é um período que a gente tem que apurar e que vamos fazer justiça, vamos prender os criminosos, vamos fazer a reparação para justamente consolidar uma democracia, digamos assim. Não que a democracia seja algo que possa uma hora a gente dizer, estamos numa democracia, né? Ela é um caminho, né? Mas aqui no Brasil, o que é que aconteceu? Tivemos essa reabertura ali de 74 para 75, Geisel, Figueiredo, tal, e aí veio a lei de anistia, né? A lei de anistia, ela fazia possível que as pessoas que foram exiladas voltassem para o Brasil e que alguns presos políticos fossem libertos. Só que essa lei de anistia, ela teve um custo muito alto. O que é que os autores falam? Que nesse momento de transição, né? Nesse momento da transição, digamos assim, que algumas pessoas estão alegando que a gente está na transição até hoje, ou que a gente nunca vai ter essa transição, que a gente nunca viveu uma democracia, ou que a nossa democracia é muito falha. Nesse período de transição, a negociação sobre direitos, sobre a forma política que o Brasil iria adotar, sobre a forma como as leis brasileiras iriam ser, ainda estava muito tenso, porque tinham vários agentes, né? Então, você tinha a ala mais dura da ditadura, né? O alto comando da ditadura mais duro, queria manter o controle. Você tinha aquela parte do setor militar que já estava cansado, queria devolver o país para os civis. Você tinha os movimentos sociais pressionando por direitos, por saber a verdade, por saber onde estavam seus entes queridos, né? Seus mortos desaparecidos. E isso resultou naquela lei de anistia, que os militares disseram, ok, eu não tenho poder sobre a máquina estatal, só vai anistiar se vocês acordarem que não vão atrás dos nossos crimes, ou seja, vocês depois não vão investigar as coisas ruins que a gente fez, os nossos crimes. E, nesse primeiro momento de anistia, foi isso que ficou, e o STF, já em 2008, eu acredito, ratificou isso, diz que foi um acordo para uma conciliação, e é isso que nós temos uma conciliação no Brasil, nós não temos uma resolução, temos uma conciliação, e uma conciliação nesses modos, onde uma força maior se colocou. Então, tem esse empecilho, digamos assim, gigantesco, que é a lei de anistia para poder executar, por exemplo, o quesito justiça no Brasil, que é o quê? Apurar, pelo menos, os crimes, apontar os culpados e sentenciá-los de alguma forma. A justiça não precisa implicar em cadeia. Eu queria logo colocar isso, por exemplo, na África do Sul, quando eles foram fazer essa verificação sobre o apartheid, eles negociaram que aqueles que dissessem completamente o que aconteceu, eles seriam penalizados, mas não teriam cumprimento da pena. Ou seja, a pena deles seria falar a verdade, digamos assim. Eles trocaram. Então, você teve, sim, uma forma de justiça ali, né? Foi-se partilhado que, se a gente conseguir saber tudo o que aconteceu, a gente já vai ter uma reparação, já vai ter uma verdade, e podemos, então, colocar isso como a pena, falar a verdade. Aqui no Brasil, não. E esses excessos, sob o ponto de vista jurídico, do direito mesmo, foram cometidos dos dois lados, tanto por parte do Estado como por parte da extrema esquerda? Você chegou a debruçar um olhar sobre os dois lados? Como é que foi isso? Deodato, eu vou só, para essa questão, eu sempre digo só uma coisa. Os grupos de extrema esquerda eram desse tamanho. Uhum. Os militares tinham total controle sobre, né, os poderes de coerção, os poderes militares, os poderes armados do Estado brasileiro, ainda munidos com recursos dos Estados Unidos, que o Brasil foi fortemente armado com recursos dos Estados Unidos. Tinha até submarino, tinha navio, tinha um monte de coisa. Você acha que os militantes, com um monte de arminha feita sei lá, no quintal de casa, sabe? Quando chegasse para enfrentar a militar, eles iam sobreviver, eles iam ter como fazer uma resistência? Você tem um caso ou outro de, tipo, sequestraram um embaixador para que fosse dado, para que pudesse ser solto um militante que estava preso.
Mas, assim, essa comparação, como se houvesse uma equivalência de força entre os setores de esquerda e os militares, é tão desproporcional que é incabível. É mais um mito aqui do Brasil, de que existia uma esquerda raivosa. Eu não sei se existe uma esquerda raivosa, existe uma esquerda que estava tentando, com o que não tinha, reagir contra um governo autoritário que tinha todas as armas e todo o poder. Legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você, sob o ponto de vista acadêmico mesmo, metodológico. Você trabalhou com fontes primárias, secundárias, como é que foi isso? Eu trabalhei com vários tipos de fontes. Por exemplo, algumas das fontes que eu trabalhei eram IPMs rurais. O que eram os IPMs rurais? Desculpa, como é que chama? IPMs, Inquérito Policial Militar. Ok. Então, uns poucos arquivos que a gente tem que restaurar na ditadura, que outra coisa que aconteceu aqui no Brasil também é que os militares queimaram os arquivos, né? E eles eram extremamente sistêmicos, eles tinham, por exemplo, detalhes sobre a sua vida, eles tinham detalhes sobre corrupção de governadores e como o governador era aliado, eles não faziam nada. Eles tinham minuciosamente a vida daqueles que eles estavam investigando, né? A gente sabe que os setores de inteligência do Brasil, eles foram muito bem estruturados dentro da ditadura, né? O que hoje é a ABIN, por exemplo, foi criada, assim, foi reestruturada, né? A SNI, os outros sistemas de inteligência do Brasil foi reestruturado nesse período e com, inclusive, parceria privada-pública, né? Vocês falam, por exemplo, aqui em São Paulo, as pessoas têm aquela grande Operação Bandeirantes, né? Que é uma operação... Desculpa, repete. Aqui em São Paulo tinha a Operação Bandeirantes, Ok. que foi uma operação que juntou militares e grandes empresários e que criaram, por exemplo, mecanismos de tortura e perseguição a opositores políticos aqui em São Paulo. E na realidade do Nordeste a coisa fica bem pior, né? Mas assim, contextualizando essa coisa toda, tem essa lei de anistia que impede a justiça. Depois nós tivemos muito tardiamente, né? Muito tardiamente, já no governo Dilma, a gente teve as comissões da verdade, e a Comissão Nacional da Verdade foi, digamos assim, um alívio, finalmente uma conquista gigantesca dos movimentos sociais, mas que também aconteceu de uma forma muito restrita, digamos assim, muito pouco, fez muito pouco, foi pouco além do que os familiares de mortos desaparecidos já tinham feito. Porque em 95 a gente teve também a lei dos mortos desaparecidos políticos, que vinha com a lista de pessoas que foram consideradas mortas e desaparecidas pelo regime ditatorial, e a partir disso foi criada uma comissão para verificar esses crimes, e dessa comissão várias lutas vieram até chegar na comissão de anistia, que é vinculada ao Ministério da Justiça, que corre sérios riscos de deixar de existir. Vieram as comissões nacionais da verdade, e as comissões a instalação da Comissão Nacional da Verdade ensejou comissões estaduais, municipais, institucionais. Então, uma série de comissões foi criada justamente para tentar apurar essa verdade. No entanto, como geralmente as comissões são criadas por órgãos ainda muito atrelados ao Estado e com um controle muito grande do Estado, essa apuração muitas vezes teve um olhar muito restrito. E para considerar, por exemplo, que um crime foi cometido pelo Estado, você tem que ter provas muito incontestes. Então, como é que você vai ter provas incontestes, né, desses crimes cometidos se os ditadores, que são os militares, disseram: não vamos falar, destruímos os documentos, não tem corpo. Então, assim, no Brasil, como a gente demorou muito tempo, né, ficou mais difícil ainda fazer essa apuração, porque eles tiveram tempo de criar as suas narrativas, de dizer o que é que eles iam admitir, o que é que eles não iam, né? Tem essa dificuldade toda. E aí, por exemplo, algumas coisas foram surgindo, como, por exemplo, a fala de Perus em 1990, que deu ali em Perus foi encontrada uma quantidade enorme de corpos, né? De esqueletos, na verdade. Exato, porque a Vala de Perus, que hoje está sob os cuidados do CAF, que é o Centro de Antropologia Forense da Unifesp, da Universidade Federal do Estado de São Paulo, ela tem um caminho muito grande, né? Ele passou por várias instituições, foram ossadas que passaram por uma negligência muito grande durante muito tempo do Estado, mas eles já identificaram alguns corpos que eram de militantes políticos que desapareceram na ditadura, mas também verificaram que aqui no Brasil teve um surto de meningite que o governo quis calar, e acredita-se que muitos desses corpos são pessoas que foram enterradas como indigentes nesse período. E, só fazendo um parêntese aqui, se preparem que a gente vai ter muitas valas comuns agora do período do Covid, que vai ser algo que o governo não está controlando,
é algo que o governo não está fazendo uma gestão muito boa, né? A gente sabe que a gestão do Covid aqui no Brasil está terrível, e os mortos, nossos mortos, a gente não sabe quem está sendo enterrado no lugar deles, nem como eles estão sendo enterrados. Pera um pouquinho, esse é um assunto que é interessante. Você está fazendo considerações ou você tem elementos não, desculpe, tem elementos que indicam que muitas valas comuns estão sendo abertas? Sim, nós temos indícios, assim, os cemitérios estão tendo que ser colocados à pressa. Se não foi uma vala comum no sentido de Perus, que era uma vala, digamos assim, clandestina, sem saber o nome e tudo mais, mas nós temos agora enterros em massa. Nós sabemos que, por exemplo, devido à potencialidade de contaminação, o corpo sai do hospital lacrado e já vai para o caixão lacrado, então a família não tem como fazer um certo reconhecimento, muitas vezes, do corpo. E claro que eu estou dizendo isso, vai variar de acordo com a condição social, com a classe e tudo mais, né? Que aqui são os marcadores sociais da diferença aqui no Brasil. Mas a gente já tem indícios de, por exemplo, pessoas que se atreveram a abrir o caixão e ver que não era o seu parente que estava lá. Nossa. Então, assim, desculpe, é um assunto aí que assim, daria uma outra pauta e é o que está acontecendo no momento. Mas eu queria voltar na... Só para complementar rapidinho, porque houve uma lei, como foi uma questão de calamidade pública, toda vez que existe uma calamidade, eles instalam um estado de exceção ou de sítio, né? Que é uma coisa que não daria para explicar aqui agora, mas em resumo é quando acontece algo excepcional, o governo diz, para manter a ordem vamos ter que suspender algumas leis ou fazer de alguma forma. Peraí, deixa eu aproveitar que você é advogado e comentar isso. Parece que é constitucional. Em situação de guerra, ou em uma situação assim, a Constituição permite até como instrumento de gestão, né? Isso, infelizmente, esse é um dos resquícios também de nossa querida ditadura. O dispositivo de segurança é constitucional, inclusive a Lei de Segurança Nacional, que ganhou força na ditadura, que já era gerida por outros governos, mas que na ditadura ganhou um corpo, né, de combate e tudo mais, ela é uma lei que está lá, constitucional. O estado de sítio também, ele é previsto constitucionalmente. Quem estuda o estado de exceção sabe que, digamos assim, que é uma suspensão da regra prevista pela regra e que, digamos assim, identifica quem é que tem o poder. Você sabe o que eu estava lendo? Em situação de guerra, uma situação como de uma pandemia, a Constituição permite que aposentados da área de saúde, que tem um contingente enorme, poderiam ser recrutados, convocados para atuar no combate à pandemia. Mas deixa eu voltar lá na Paraíba, deixa eu voltar lá na tua pesquisa. Depois da transição democrática, o que houve com os latifúndios na Paraíba? Você abordou essa questão, né? Abordei. Bem, primeiro assim, dizer que não teve transição democrática no campo. O nosso histórico é de um país invadido, né? Não é um país descoberto, é um país invadido. Nós sabemos como é que aconteceu a distribuição de terras aqui no Brasil, como ela ainda continua perpetuando. E era justamente contra isso que esses movimentos camponeses eles se insurgiam, porque eles eram trabalhadores que não tinham condições mínimas de sobrevivência, de vida. Era um trabalho quase como um escravo, né? Análogo a escravo. Claro que fazendo assim uma analogia possível, de vocês vão me perdoar, e que eles lutavam por isso, eles queriam saúde, queriam educação para os filhos, queriam poder enterrar seus filhos, porque eles não tinham caixão para enterrar, eles não tinham saneamento básico, não tinham muita coisa. E aí eles foram se organizando por essa questão, e essa questão foi desaguando na reforma agrária. Eles queriam poder ter seus pedaços de terra para cultivar, né, trabalhar e tudo mais. E contra também ações como o cambão, que era a exploração no meio rural. O que era o cambão, por exemplo, uma das formas, na verdade, né? Como era que era feito no trabalho rural? Você trabalhava incessantemente para o seu, digamos assim, para o dono, para o seu latifundiário, e ele te pegava dias de trabalho não remunerado. E, além disso, ele poderia, por exemplo, ir na tua roça e destruir. Então, existia uma violência muito grande no campo, existia um aprisionamento, às vezes uma pessoa tinha uma dívida, por exemplo, você comprava as coisas para sua sobrevivência no barracão do dono da sua terra. Até hoje tem isso. Até hoje. Por isso que eu digo, não tem transição democrática no campo. Nós não temos ainda. E é engraçado, as pessoas acham que fazer reforma agrária é uma coisa de comunismo. Quisera eu que a reforma agrária fosse uma coisa de comunismo. Os países capitalistas fazem reforma agrária, pensavam que se não tiver isso, não vai ter desenvolvimento do seu país.
Entendeu? Se a terra fica concentrada, se o meio de produção fica tão concentrado assim, a gente cria miséria no país, a gente não cria consumidor, sabe? Para falar nessa linguagem do capitalismo. Então, é terrível porque nós temos uma sequência de mortes. Então, essas mortes que aconteceram de repressão aos camponeses das ligas camponesas, como, por exemplo, João Pedro Teixeira, Pedro Inácio Araújo. Então, tiveram vários líderes camponeses que foram assassinados ou perseguidos e torturados, como Elizabeth Teixeira. Eu estou citando os nomes dos mais conhecidos, mas, por exemplo, a gente tem em 80 já Margarida Maria, né, que deu a origem à Marcha das Margaridas, justamente por essa sindicalista, né, e também os camponeses se apropriam dela, porque como ela era uma trabalhadora rural, ela se colocou contra os senhores de engenho, virou uma grande líder, e o Veloso Borges, que é uma das famílias do grupo da Várzea, que eu vou falar um pouco deles também, para vocês entenderem, assassinou ela. Então, no contexto da Paraíba, voltando para o contexto rural, e vou dizer, esse não é só o contexto da Paraíba. O contexto da Paraíba é só o que eu sei um pouco mais, né? Que é o que eu me debrucei na pesquisa. O que é que acontece? Estava explicando a vocês toda essa questão da invasão, da terra, como é que se dá a propriedade no Brasil, a grilagem, vocês sabem o que é quando alguém diz que a terra é dele, faz um documento forjado e tudo mais. A gente sabe que o Brasil é um país que tem muita terra. Então, a regulação fundiária, todas essas questões, né, de propriedade aqui no Brasil, elas são muito tensas. E a gente viu crescer, a gente saiu do plantation da Sesmaria para o latifúndio, né? E esses latifundiários, eles têm extensões de terras gigantescas e controlam o poder político, né? Não controlam só o poder comercial, empresarial, eles controlam o poder político. Só para vocês terem noção, existia, quando se firmou essa coisa das ligas camponesas, esses movimentos contra, digamos assim, o latifúndio, porque eles não eram contra só a ditadura, né? Pelo contrário, eles, na ditadura, quando deu 64, o movimento praticamente se extinguiu, porque a ditadura surgiu justamente para perseguir esse tipo de movimento. Então, as ligas camponesas, só para contextualizar no tempo, elas surgiram no contexto do Partido Comunista, lá em 45, em Pernambuco, depois desapareceram um pouco, voltou em 54, né, voltou em 50 e poucos ali, e ficou até 64, que foi quando veio a ditadura. E quando a ditadura veio, dispersou o movimento, que matou seus principais líderes, perseguiu as pessoas, torturou. E o que a gente sabe são poucas mortes. Por exemplo, a gente tem 6 mortes no campo paraibano. Só que eu fiz uma entrevista na Comissão da Verdade, que eu também trabalhei na Comissão Estadual da Verdade da Paraíba, com uma senhora. Ela fez assim: eu via meu pai todos os dias levar os presuntos para serem enterrados na fazenda. Eu via meu pai levar para ser incinerado. Então, a gente sabe que o número de mortes está muito abaixo, sabe? A população das mortes está muito abaixo. E nós vemos que esse contexto continua. Quantos ativistas, né, quantos militantes, quantos agricultores não são mortos, né, pela questão da terra no Brasil? Hoje, estou falando de hoje, quantas freiras, quantos padres, né, não estão sendo mortos? Porque a Igreja Católica, uma parte da Igreja Católica, vocês sabem que aqui no Brasil a gente tem um movimento que se chamou Teologia da Libertação, Cristianismo da Libertação, que é justamente uma parte da Igreja Católica que é muito ligada aos movimentos sociais, à justiça social. E eles são mortos e assassinados todos os dias. Assim. Temos militantes sendo mortos hoje na Paraíba, no Brasil inteiro. Né? A gente tem a Dorothy Stein, por exemplo, que foi um caso no norte. E essa questão fundiária, digamos assim, a questão da terra no Brasil, questão agrária, de forma geral, que essa questão agrária, ela não vai só... Não é só relação... Ian, o Dom Pedro Casaldáliga morreu ano passado, lá no Araguaia. Exato. Exato, temos o Araguaia também, né? A famosa guerrilha do Araguaia, que eu prefiro chamar de massacre do Araguaia, né? Porque ali foi um massacre também. Então, assim, nós temos um histórico de luta pela terra, de luta por socialização da terra, né? De tirar... e as pessoas, mas é a propriedade privada. Vai pesquisar como é que se deu a propriedade privada para você entender que essa propriedade privada não é esse direito sagrado e instituto jurídico que você imagina, né? Grande defensor da propriedade. E ninguém está defendendo a extinção da propriedade com a reforma agrária. Está apenas dizendo que a terra tem que ser redistribuída, né? Sim, olha, então os latifúndios continuam na Paraíba, é isso? Sim, só vou dizer como. Assim, tá. só para
Temos eu falei para vocês do grupo da Várzea, que era o grupo de latifundiários que se organizou para combater, por exemplo, os camponeses, né? Eles são, digamos assim, são as famílias mais poderosas da Paraíba. Veloso Borges, Ribeiro Coutinho, entre outras, mas eu vou focar nessas duas famílias. Essas duas famílias, desde sempre, elas se apoderaram do governo. Então, eles eram governadores, prefeitos, vereadores, eles sempre estiveram no poder. São juízes, eles têm todo o controle do aparato do Estado. Se você der um Google hoje, tem uma senadora que se chama Daniela Ribeiro, ela é filha desses caras. O ministro da cidade do governo Dilma era filho do Ribeiro, do Veloso Borges. E eles sempre estão ali no partido. Eles já foram até do partido do Bolsonaro, quando o Bolsonaro tinha partido. Então, assim, eles têm um projeto realmente de controle muito grande. Então, assim, para dizer que não foi crime de Estado, como é que a gente fala de Estado e de crime privado se esses latifundiários, digamos assim, essa propriedade privada, ela se transforma em poder estatal? Porque se eles têm um controle de governos e das instituições públicas, significa dizer que eles controlam tudo. Eles são públicos e privados. E eles fazem... Como é que eles fazem a repressão no campo, por exemplo, e fazem até hoje? Como eles são políticos e têm esse controle institucional da máquina do Estado, eles têm as suas milícias privadas, que são os famosos jagunços, ou seja, aqueles funcionários que fazem o trabalho sujo, e muitas vezes esses jagunços são policiais. Isso está na sua dissertação? Está na minha dissertação, mas tem um capítulo da minha dissertação que se chama As Famílias e o Poder. Inclusive, vou indicar a vocês que leiam uma matéria maravilhosa feita por uma moça que está no mestrado agora lá na Paraíba. Incrível, que é justamente sobre a família Veloso Borges e Ribeiro Coutinho, sobre o grupo da Várzea, né? Não vou dizer onde é que ele está. Está aqui, ó. Essa descrição toda está aqui. Sobre milícias privadas, sobre... Levanta um pouquinho. Relatório final da Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba. É uma publicação do próprio governo do Estado? Isso, é do governo do Estado, é um documento oficial. E tudo que você falou, os nomes que você citou, estão aí? Estão aqui, tem mais nome, inclusive. Ok. Então, assim, essas duas famílias, digamos, são as mais poderosas, digamos assim, do latifúndio paraibano. Tem a família Logrif também, tem Lungre, que liga, tem várias famílias que são famílias que detêm uma grande faixa de terra na zona da mata e litoral do estado paraibano, que é a área mais propícia para criar cana-de-açúcar, porque uma outra questão do latifúndio é essa, a monocultura. Então, quando a gente fala de questão agrária ou questão fundiária, a gente fala também sobre produção, o que é a produção alimentar, o que é a segurança alimentar de um país, por que a gente está produzindo commodities e não comida, né? Por que a gente está produzindo coisas só para enriquecer pessoas e não para sustentar a nossa nação? Por que as comidas hoje, na pandemia, estão tão caras, inclusive os grãos que a gente produz? Porque fica muito mais lucrativo para eles vender para fora e voltar depois beneficiado do que fazer aqui, venda por aqui. Então, quando a gente vê, por exemplo, os produtos orgânicos do MST sendo doados e ver os nossos commodities sendo vendidos mais caros aqui para dentro, é para pensar que tipo de país a gente quer, que tipo de distribuição a gente quer fazer, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, assim, a questão agrária, a questão fundiária, a questão da terra no país, que envolve a questão indígena, envolve a questão dos quilombolas, envolve a questão dos camponeses, ela é uma questão central para entender esse lugar que a gente está morando, que é Brasil. Porque, como eu já falei, aqui é uma terra invadida. Ok, legal. E qual foi a conclusão da sua dissertação do mestrado? Você me permitiria que eu lesse a conclusão mesmo? Porque... Por favor, pega ela aí. E aí vocês vão entender todo o contexto, assim, né? Ian, por gentileza, lê devagar, assim, bem claro, tá bom? Tá bem. Eu vou ler as partes principais que eu achar para vocês entenderem. Bem, através da presente análise, podemos tecer as seguintes considerações. Sobre as distâncias de transição no Brasil, tem prevalecido uma política de memória consensualista, que é aquilo que eu falei para vocês, que está driblada entre as forças ali, que permanece com essa ideia de que houve um consenso, e que a gente não quer remexer nesse passado. E essa memória tende a impedir a erradicação da amnésia institucional. A amnésia institucional foi um termo cunhado pelo filósofo Paul Ricoeur, que ele diz que quando a gente faz anistia e não perdão, a gente está suprimindo a ideia daqueles crimes que foram cometidos, ou seja,
É como se a gente dissesse assim, não aconteceu. Porque o perdão faz o quê? O perdão apura para depois dizer, não vamos colocar a punibilidade, como eu expliquei que aconteceu na África do Sul, ou vamos propor uma pena alternativa ou algo desse tipo, né? A amnésia institucional é assim, não houve esse crime, não pode se falar dele, né? E essa amnésia institucional foi imposta pela lei de anistia. Com relação à reparação, as famílias de vítimas encontram dificuldades probatórias. Sobre a apuração do passado, as comissões da verdade representam um momento de conquista dos movimentos de familiares e da sociedade civil organizada e de todos que lutam pela radicalização, e aí radicalização entre aspas, né? Da agenda justiça transicional, porque até hoje essa luta continua, as pessoas ainda estão lutando para que aconteça essa justiça de transição, e ela, por exemplo, também hoje tem a luta das mães de maio, dos crimes de maio, que vocês sabem, a lei da Baixada, né? Elas também se colocam como, por exemplo, elas querem que aconteça justiça de transição para os crimes que aconteceram contra os filhos delas. Então, a dificuldade do acesso aos arquivos oficiais, devido à destruição ou falta de colaboração das Forças Armadas, tende a frustrar a busca pela verdade. Em outra instância, o conflito pela narrativa do período se acirrou. A memória das vítimas, que aí também tem um quadro teórico do professor Edson Telles, onde ele fala memória das vítimas, memória dos militares e memória dos consensualistas, né? Então, essas memórias, elas disputam e a memória das vítimas tende a perder um pouco essa disputa para a memória dos consensualistas que querem manter tudo como está e dizer que nós já perdoamos esses crimes, né? Dentre os mecanismos, a justiça e a reforma das instituições são os que menos encontram, são os que mais encontram dificuldade de implementação, justamente por prevalecer a memória do consenso, que não permite revogar os efeitos e impedimentos da interpretação da lei de anistia como uma via de mão dupla. Ou seja, via de mão dupla. A anistia brasileira, ela só perdoaria os crimes dos opositores se perdoasse os crimes dos ditadores. Com relação ao meio rural, percebemos que a política de reparação se torna ainda mais incipiente, pois as dificuldades são intensificadas pela invisibilidade e as políticas de memórias guiadas, e muitas vezes limitadas pela apuração dos casos emblemáticos. O que é o caso emblemático? Eles pegam um exemplo e dizem, era assim que acontecia. Ok, apuramos, tchau. Não vão atrás de apurar os outros, ou então dizem assim, mas aquele outro caso a gente não conseguiu verificar a relação com o Estado. Não dá para dizer que foi o Estado que cometeu esse crime. E quando eu provei para vocês que essas instâncias das milícias privadas, elas são muito tênues, porque se existe um controle privado sobre os órgãos públicos e sobre o poder público, não tem como dizer o que é privado e o que é público nessa sentença, se você se apodera do público, né? Ficou evidente que a atuação das ligas camponesas no campo tiveram expressividade, chegando a uma notoriedade internacional. Os relatos sobre o número de participantes, vítimas, perseguidos, torturados e mortos está muito além das apuradas e reparadas pelas comissões. Sobre os trabalhos das comissões, a CNV priorizou elencar as violações, fez um trabalho um tanto genérico e desprezou informações dadas pela Comissão Camponesa da Verdade sobre o número de mortos no campo. As comissões regionais específicas podem contribuir para uma apuração mais detalhada, como foi o caso da Comissão Estadual da Verdade da Paraíba. Não que eu acho que o trabalho da Comissão Estadual da Paraíba, mesmo eu tendo participado, tenha sido um trabalho que foi bom, porque houveram também muitos entraves políticos. Essas famílias são realmente tão poderosas que até no setor de esquerda ou no setor progressista, eles conseguem ainda ter pessoas que vão lá babar o ovo ou priorizar os interesses deles, né? Ao priorizar os testemunhos, denunciou a ação do Estado de forma extensa, a Comissão Estadual da Verdade, né, da Paraíba. Pode-se citar um debate interessante sobre a ação do Estado, apontando mesmo como perseguidor, não só das lideranças, mas seus familiares. Porque também tem esse outro entrave aqui no Brasil, que é o quê? As apurações acontecem para perseguidos diretos, ou seja, alguém que morreu, que foi executado. Mas esquece de falar o que é que acontece quando você tira o líder da família. Quando você tira o chefe da família ou a mãe, aquela família fica desestruturada. E muitas vezes essa família era perseguida e controlada para que esses filhos não virassem também pequenos subversivos. Então, existe aí um prejuízo psicológico, um prejuízo material para essas famílias que a gente tem negado a apurar, né? Okay. Então, o Estado, mesmo anteriormente ao regime militar, seja de forma ativa ou por omissão, participou da violação dos direitos dos camponeses, de forma sistêmica e institucional. Com a incidência do regime, passou a criminalizá-los de forma explícita, o que nos indica que o argumento de impossibilidade de comprovação do vínculo do Estado com as ações não se sustenta. No entanto, o trabalho das comissões e seus efeitos não devem ser encerrados com os relatórios.
a implementação de suas recomendações, porque toda comissão da verdade, ela tem as recomendações. Eu estou dizendo aqui que, se a gente fizer o que essas recomendações indicam, elas podem ser decisivas para conseguir dirimir esse conflito e completar ou maximizar a agência de justiça nacional e atingir a justiça e a reforma das instituições. Aí estou terminando já. Sobre latifúndio, sua continuidade é evidente. E aí, latifúndio, gente, queria explicar também para vocês, é algo que eu explico na dissertação, o latifúndio não é só a grande extensão de terras. O latifúndio é todo esse sistema de poder, certo, que tem no campo. Quando essas pessoas detêm esse poder sobre a terra e detêm também sobre o governo, os camponeses chamam de latifúndio. Por exemplo, o grupo da várzea seria um emblema do que é o latifúndio. Por quê? Porque eles misturam política, misturam milícia privada, misturam polícia e misturam as extensões de terra. Então, latifúndio é isso, é esse sistema que nós temos aqui no Brasil, esse dispositivo de controle sobre a terra e de poder e violência. Sua continuidade é evidente. A democracia brasileira não conseguia erradicar a violência no campo. O sistema de impunidade para os crimes do campo se perpetua. Apesar de um estudo mais detalhado sobre a questão fundiária ser necessário, podemos concluir que se verifica no campo a manutenção do latifúndio, grande concentração de terra, violência contra camponeses e trabalhadores rurais, negligência na apuração e prevenção dos crimes, o número de mortes no período democrático, que se comparado aos dados oficiais da Comissão da Verdade, é maior que o dobro do número de mortes no período ditatorial, ou seja, na democracia a gente mata mais. A questão das relações de parentesco e poder latifundiário, que aqui foi demonstrada no 3º capítulo, que é isso que eu falei para vocês, famílias e poder, é evidência de um passado colonial e colonialista que se perpetua. As atuais características do latifúndio e a expansão de um outro fenômeno no meio rural brasileiro, o agronegócio, serão objetivos para uma pesquisa futura, que é a pesquisa que eu estou desenvolvendo agora. Porque eu falo, latifúndio hoje se tornou o quê? Uma versão pop, tech, que é o agronegócio, que a gente vê hoje a Globo colocando na televisão. A gente tem hoje, por exemplo, a bancada BBB, Boi, Bala e Bíblia. O regime militar, com sua doutrina de perseguição ao inimigo oculto, conseguiu criar um aparato de repressão e violência que persiste até hoje. O slogan da ameaça terrorista ou comunista, né, o perigo vermelho, fizeram com que a criminalização dos movimentos sociais chegasse aos dias de hoje através do ódio. E se dá em partes e, talvez principalmente, pela forma tardia de implementação de mecanismos de justiça de transição. Ao que hoje eu não creio tanto. Acho que não é só a implementação do mecanismo de justiça de transição, nem a justiça de transição seria a salvadora da pátria. A gente precisava de educação, de um monte de outras coisas, e de um próprio senso de democracia que aqui não tem, né? Bem como devido ao autocontrole exercido pelas forças militares durante a transição, que se cristalizou com a lei de anistia. A impossibilidade de punir os crimes cometidos por agentes do Estado criou um sério sentimento de impunidade. Mas não só isso. A disputa pela narrativa do período ditatorial gera até hoje celeuma na população, que desconhece as violações impetradas pelo regime ou mesmo foi convencida da narrativa militar de uma revolução com finalidade de proteger o país, que é isso que eles falam, né, todo dia 31 lá, que é a Revolução Libertadora, né, que libertou o país do comunismo. O resultado disso é o descrédito e criminalização que sofrem os movimentos sociais, de forma agravada aos movimentos e lutas pela reforma agrária. A elaboração do passado traumático, que pode conter nos mecanismos de justiça e transição um aliado, é necessária para que o Estado consiga extirpar os conflitos de memória que impedem atingir patamares maiores de inclusão e reconciliação, não só das vítimas, mas da sociedade em geral. O traumatismo, e aí eu explico o que é trauma e o que é traumatismo. O traumatismo é permanecer no trauma. É como se todo dia você acordasse e vivenciasse de novo aquele seu medo, aquele seu trauma, né? Aquilo que te aconteceu, aquela tua fratura, enfim. O traumatismo tem consequências sérias na vida política e social, que tendem à repetição, o recalque e o retorno. O Brasil tem uma série de heranças malditas, desde o colonialismo, chegando na ditadura e alcançando a democracia, e tantas outras que eu podia citar, né? Somente a elaboração do passado possibilita seguir sem medo do retorno e com a perspectiva do nunca mais. Essa foi a conclusão do meu trabalho. Ian, eu vou pedir para você mandar o link, eu nem sei se você já mandou, eu vou deixar na descrição, quem quiser ler a tua dissertação na íntegra, vai ser só clicar, entrar no repositório e dar uma lida. Então, minha dissertação, por incrível que pareça, até hoje não foi colocada no repositório da UFPB. Eu não entendo por quê. Então,
Então, vamos fazer o seguinte, espera um pouquinho, vamos fazer o seguinte, posso colocar o seu e-mail? Quem tiver interessado, Por favor. vou colocar o seu e-mail, manda para mim, eu vou colocar na descrição, deixa eu colocar aqui, lado a lado, Gallery View, você está à minha esquerda, eu estou aqui, eu vou colocar o teu e-mail aqui abaixo, quem porventura estiver nos assistindo, chegou aqui até o final, pacientemente teve o cuidado de ouvir o Ian a pesquisa dele, a conversa sobre a pesquisa na íntegra. Tiver interessado em ler a dissertação, é só mandar um e-mail, Ian, você manda para quem tiver interessado. Ok? E outra coisa, se você concorda, se você discorda, a proposta do canal Linha de Divisa é ouvir a sociedade como um todo, ouvir as pesquisas. Então, com toda certeza, o Ian vai gostar das tuas críticas, das tuas opiniões, pode concordar, pode discordar. O pesquisador gosta desse ambiente do debate. Então, deixa aqui após assistir, as suas perguntas, os seus comentários para o Ian. Ian, eu quero te agradecer muito, muito pelo privilégio que você nos concedeu de conversar com essa... Como é que eu posso falar? Você trouxe com uma riqueza de detalhes muito interessante as tuas pesquisas, debruçando um olhar sobre o universo da Paraíba, do meio rural da Paraíba ou do estado da Paraíba, dentro desse contexto da transição democrática e traçando um histórico, passado, presente e futuro. Eu, particularmente, fiquei muito interessado, achei bem, bem legal. Então, muito obrigado, um abração, sucesso aí no teu doutorado. Quem sabe, você deve terminar o quê? Daqui uns 3 anos do doutorado? Como é que é isso? 2023, começo em 2023 já tenho defendido. Ok, aí a gente volta a conversar então sobre o teu doutorado quando você estiver caminhando mais um pouco nele. Muito obrigado, um abração, viu, Ian? Abração mesmo. Eu que agradeço, tanto a Deodato quanto as pessoas que conseguiram assistir até o final. Não é um privilégio de vocês, pelo contrário, eu sou um pesquisador, sou, de certa forma, um funcionário público, mesmo que eles não queiram me pagar como um funcionário público, e eu estou aqui para fazer pesquisa justamente para isso, para que tenha e para que as informações, para que o conhecimento ele se dissemine. E a minha dissertação ela ia ficar ali parada, né? Então essa é uma forma de talvez socializar um pouco melhor ela. Talvez a nossa academia precise de se atualizar nesse sentido de vir mais para esses espaços e se colocar como alguns professores já fazem, né? A Lilian Schwartz, a drag a Rita Von Hunt faz isso muito bem também. A gente precisa socializar essas pesquisas porque elas não foram feitas para ficar na prateleira da universidade. E garanto também que quem lê minha dissertação vai notar que a linguagem é super acessível. Não sou nenhum erudito, infelizmente, queria muito ser, mas mesmo se eu fosse, eu escreveria da forma como eu escrevi, porque o meu intuito é realmente que as pessoas consigam estabelecer um diálogo, possam criticar ou concordar, ou ver e conhecer um pouco dessa realidade. Ok, Ian, um abração. A gente volta a se falar, tá bom? Tá bem.